Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela oportunidade de vermos um novo e belo e maravilhoso dia, 2 de agosto de 2025, e a gente segue o nosso prazer de caminhar, avaliando, pensando, refletindo sobre a palavra do Senhor. Alguns dias atrás, a nossa querida amiga Marleane, irmã do meu amigo irmão Moraes, que mora agora lá na cidade de Manaus, ela aniversariou, acho que foi ali pelo dia 31 de julho, ou acho que foi dia 31 de julho, não lembro bem exatamente, mas deve ter sido essa data. E a gente acabou esquecendo de parabenizá-la, né? Uma mulher extremamente virtuosa. Eu a conheci ali mais ou menos em 2007, 2006, mais ou menos ali, um pouquinho depois ali, a gente teve alguns contatos e depois passamos a ter muito mais contatos ali por meio do amigo. E é uma pessoa muito abençoadora, e o que é bom, porque hoje ela assim como eu, ela tem mudado um pouco o foco da sua vida, porque ela tem buscado conhecer a palavra de Deus, conhecer Deus. É claro que ela está dentro do catolicismo, né? A gente está dentro do mundo aí dos evangélicos, mas o que me alegra é que ela tem buscado conhecer o Senhor, ela tem buscado valorizar a palavra de Deus, temer essa palavra, e aquilo que ela enxerga na vida dela, que ela acha que está desajustada, que não agrada ao Senhor, ela está tentando viver isso, trazer isso não só para ela, para os seus 2 filhos, né? E para o seu marido. É uma tarefa um pouquinho árdua, né? Porque pelo estilo de vida que eles sempre viveram, principalmente meu amigo, que ele gosta muito da sua curtição, é um ser humano notável, né? Mas talvez não seja muito focado nesse lado da palavra, da vivência como obediência, né? Conhece, tem temor, tem respeito pela palavra de Deus, conhece o valor do que é isso, mas a sua esposa está tentando, vamos dizer assim, está tentando levar para sua casa uma nova visão, uma nova perspectiva, uma nova necessidade. Espero que Deus possa estar com ela nessa batalha e que ela seja abençoada, e que ela e sua casa, assim como escrito lá em Josué, possa servir ao Senhor. Querida irmã Marleane, Deus há de te ajudar na condição dessa vitória. Continue a marcha, continue principalmente as orações, e lembrai-vos, para que uma mulher possa conquistar a sua casa para o Senhor, ela tem que ter toda a inteligência do mundo, e às vezes o próprio silêncio dela, apenas as ações dela em prol da palavra, do crescimento espiritual dela, já é o suficiente para mover toda a casa dela, tá bom? Tenha maturidade, tenha expectativa e confiança no nosso Deus. Deus te abençoe e feliz aniversário, mesmo que atrasado. A nossa meditação hoje está em Salmos 59, e a gente vai usar o versículo 9 como versículo da nossa meditação. Ele diz assim: por causa da sua força eu te aguardarei, pois Deus é a minha alta defesa. Logo de cara a gente consegue perceber que o salmista aqui se refere à necessidade, né, dele ter um defensor. E esse defensor, ele diz que aguardará, pois Deus é a minha alta defesa. Ele quer que esse socorro venha de Deus. Ele não está buscando socorro em homens. Na nossa vida prática, como nós temos problemas, e nós temos vários problemas, vários, a gente tem por hábito pedir socorro. E é natural nesse pedir socorro que a fonte do nosso socorro seja aquele ciclo de amizade que nós temos, ciclo de amigos, né? Ou de pessoas que a gente está muito próximo da gente. Tem gente que consegue ter um ciclo um pouquinho maior e outros um ciclo um pouquinho menor. O meu ciclo ele é muito reduzido para pedir ajuda. Por exemplo, o irmão Moraes é um dos exemplos. Nós temos o irmão Magno, é um outro exemplo. O irmão Mendonça é um outro exemplo. O irmão Torres é um outro exemplo. E alguns outros exemplos aí que nós temos tido. Mas atualmente tem me aparecido novas pessoas, né, para fazer parte desse ciclo de amizade, agora mais voltado ao meu ciclo de nova vida, que é o ciclo cristão. Mas aqui, diferentemente, o salmista, que é representado aqui pelo personagem Davi, é o que está escrito aqui, porque ele diz assim: quando Saúl lhe mandou que guardasse a sua casa para o matarem, né? Ele está tratando que é o momento, que está lá em 1 Samuel 19:11, né? 19:11, ou seja, do capítulo 19, aquilo que o ataque dos inimigos sobre Davi, querendo a sua morte, que acredito que inclusive a filha de Saul vai fazer com que ele seja salvo, mas é exatamente por aqui que ele veio, ou seja, os ataques são expressivos. E ele não tem buscado aqui nesse momento, ele não tem buscado, assim como eu citei aqui os diversos amigos, ele não tem buscado seus amigos, não tem buscado ser soldado, não tem buscado ninguém. Até porque ele tem buscado, na verdade, no primeiro momento, simplesmente, ele quer defesa tenha do Senhor. E isso é muito significativo, meu irmão, porque, assim, Deus é o grande refúgio, Deus é a grande fortaleza, Deus é aquele que nos estabelece. Quando você vai olhar os salmos como um todo, ele vê que são homens que são injustos, aqui na percepção do salmista, são homens injustos, são homens mentirosos, são homens maus, e eles atacam, segundo o salmista, eles atacam um homem que não está vivendo em pecado, um homem que não ofereceu para eles qualquer ofensa, mas ainda assim ele é atacado. E quando a gente caracteriza por isso, a gente pode ver que quando Davi vencia suas batalhas, e as mulheres cantavam que Saul venceu milhares e Davi venceu 10 milhares, né? Isso atiçou no coração daquele rei Saul uma fúria, uma inveja muito grande, porque ele passou a perceber que Davi representava vamos dizer assim, uma possibilidade real de ser adorado, de ser venerado, de ser respeitado como rei. Ou seja, que ele sentiu que o reinado dele estava sob ameaça. E às vezes as pessoas olham para a gente, mesmo a gente não fazendo nada para eles, nada, e eles nos atacam.
Aqui o contexto é um contexto que Davi está rogando para que o Senhor destrua os seus inimigos, para que ele não simplesmente ele quer que Deus seja o seu guardião, a sua fortaleza, o seu salvador, não. Ele destruir, e a gente sempre precisa pontuar, porque a característica aqui é diferente do que nós aprendemos agora por meio da vinda do nosso Salvador Jesus Cristo e daquilo que ele nos ensinou durante a sua caminhada, e principalmente pelo sangue que ele derramou na cruz. O Senhor, Jesus Cristo, é o Senhor de misericórdia, é o Senhor de compaixão, é o Senhor que leva-nos a perdoar os nossos ofensores. Mas aqui a referência é que Davi, ele não propõe por si próprio derramar o sangue deles, mas ele quer que a própria justiça do Senhor seja justiça sobre esses homens. E aí, nesse aspecto, tanto o Velho Testamento quanto o Novo Testamento, eles falam a mesma coisa. A justiça de Deus irá consumir os homens iníquos, os homens maus, os homens que se opõem à própria, vamos dizer assim, à própria vontade do Senhor, aos mandamentos dele e andarem em obediência. Isso aqui não muda, não muda. Então são homens que Davi, ele pede para que o Deus da sua misericórdia, conforme está escrito no versículo 10, possa vir ao seu encontro e pede para que Deus faça ele, o salmista, ver que o desejo dele sobre o seu inimigo se realize, que é o desejo da destruição, da ira do Senhor. Ele quer que a ira do Senhor seja despejada sobre ele. E, meu irmão, sejamos francos. Isso, independente da gente pedir ou não pedir, isso acontecerá. Mas é importante a gente colocar para o Senhor, porque o Senhor é o Senhor de confiança. O Senhor diz assim, ele nos estimula a pedir, ele nos estimula a levar nossas preces, nossas orações. Volto a dizer, hoje um cristão, efetivamente, ele não ora para que os inimigos dele sejam destruídos, mas ele ora para que os inimigos dele possam ter um encontro verdadeiro em direção ao Senhor e servidão ao Senhor. Em resumo de tudo isso, quando a gente vai lá no versículo 16, ele diz assim, eu, porém, cantarei a tua força, pela manhã louvarei com alegria a tua misericórdia, porquanto tu fostes o meu alto refúgio e proteção no dia da minha angústia. Tá vendo? Ele sabe exatamente, ele sabe por que ele deve oferecer louvores, ele sabe que ele deve oferecer gratidão, ele sabe que ele deve se apresentar com alegria, porque o Senhor foi refúgio e proteção no dia da angústia. E aí no 17 ele completa, a ti, ó fortaleza minha, cantarei louvores, porque Deus é a minha defesa, é o Deus da minha misericórdia. Fica na graça de Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, possa te abençoar e que nossa vida possa prosperar em Cristo Jesus. Que Deus nos cuide, meu irmão.